Gente, aulas de Química com o professor Noel Félix. Vamos para mais uma aula de Química. Hoje falaremos sobre estequiometria, mais especificamente sobre leis ponderais e balanceamento pelo método direto. Bom, para a gente falar sobre estequiometria, a primeira coisa a gente precisa entender, o que são as leis ponderais, porque elas são a base da estequiometria. Bom, denominam-se leis ponderais todas as generalizações que, sem restrição, referem-se à massa das substâncias participantes da reação. Ou seja, são leis que vão levar em consideração as relações entre as massas de reagentes e produtos, ou seja, as entidades químicas que irão estar envolvidas em uma reação química, em um processo químico. Bom, duas contribuições importantes, que são as bases para essas leis ponderais, foram dadas por Lavoisier e por Proust. Lavoisier trabalhou com gases, teve uma grande contribuição aí na química, na descoberta de vários elementos gasosos, e Proust teve uma importante contribuição ao relacionar as massas de substâncias envolvidas nas reações químicas. Ele foi um químico experimental. Bom, primeira lei ponderal será a lei da conservação das massas, ou também conhecida como lei de Lavoisier. Ela fala o seguinte: em qualquer reação química feita em recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Ou seja, o que é que nós podemos observar? Se eu faço um experimento, os resultados experimentais quantitativos, ou seja, em quantidades de algumas reações feitas por Lavoisier, foram o seguinte: se você pega o elemento químico metálico, o mercúrio metálico, se ele reagir com oxigênio, ele vai oxidar, formando o óxido de mercúrio. E aí você observa, se eu tiver nessa reação 100,5 gramas de mercúrio, ele vai reagir com 8 gramas de oxigênio, formando 108,5 gramas de óxido de mercúrio. Ou seja, o produto formado, o óxido de mercúrio, ele deve ter exatamente a mesma massa que o somatório do mercúrio metálico com o oxigênio gasoso. Tudo bem? Outra forma da gente lembrar dessa lei de Lavoisier, tem um enunciado que é bem conhecido, que fala: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, se a gente aplicar esse enunciado a essa equação aqui, o mercúrio, ele reage com o oxigênio, ele se transforma, e a massa do mercúrio quanto do oxigênio não poderão ser perdidas. Elas têm que estar exatamente, somadas aqui como óxido de mercúrio. Bom, então, lei da conservação da massa é isso, é que a massa dos reagentes, o somatório delas tem que ser igual à massa dos produtos. Próxima lei, a lei das proporções definidas, também conhecida como lei de Proust. Então, a lei de Proust, ela diz o seguinte: qualquer que seja a procedência de uma substância composta, ela possui sempre a mesma composição. O que é que essa lei quer dizer? A lei das proporções definidas. Ela quer dizer que, independente de onde eu obtenho uma substância, para cada substância, a proporção entre os átomos que a contém tem que ser sempre a mesma. Por exemplo, nós temos aqui a reação de formação da água. Então, a água é formada pelo gás oxigênio e pelo gás hidrogênio. Independente de onde vem esse gás oxigênio e esse gás hidrogênio, se eles reagirem, eu tenho a formação de água. Então, quantitativamente, nós podemos analisar o seguinte: olha lá, se eu tenho 1 grama de oxigênio, ele vai reagir exatamente com 8 gramas de oxigênio. Então, 1 grama de hidrogênio com mais 8 gramas de oxigênio me dará 8 gramas
de água, ok? Então, a proporção aqui, se a gente observar em massa, é 1 grama para 8 gramas, formando 9 gramas de água. Bom, se eu dobrar essa quantidade de hidrogênios, então, se eu tiver aqui 2 gramas de hidrogênio, eu vou precisar do dobro da quantidade de oxigênio, ou seja, 16 gramas. E, portanto, eu vou formar também o dobro de água, 18 gramas de água. Se eu triplicar a quantidade de hidrogênios, eu agora passo a ter 3 gramas de hidrogênio. Então, eu também vou precisar do triplo de oxigênio, portanto, 24 gramas, e eu irei formar o triplo de água, portanto, 29 gramas. Então, observe que independente da quantidade de massa que eu tenha, a proporção aqui está se mantendo. 1 para 8 para 9. Se eu duplico, se eu aumento 2 vezes, a proporção continua sendo a mesma. Ok? Bom, então a proporção em massa entre o oxigênio e o hidrogênio na formação da água é constante e vale 1 parte de oxigênio para cada 8 partes de hidrogênio. Isso é fácil da gente observar. 1 para 8. Se eu pego aqui 2 para 16, se eu simplificar, né, dá para simplificar tudo por 2, continua sendo 1 para 8. Se eu tenho aqui 3 para 24, então se eu simplificar tudo por 3, eu continuo tendo 1 para 8. Tenho aqui a próxima relação, a última relação, 111, aliás, 11,11, e aqui para 11,11 para o hidrogênio e 88,89 para o hidrogênio. Se a gente simplificar tudo por 11, né, nós vamos chegar aqui, eu terei o resultado de 1, e se eu simplificar aqui por 11, nós vamos chegar no resultado de 8. Então, mais uma vez, a gente comprova que o somatório, né, a proporção aqui, ela está se mantendo. Bom, feitas essas duas leis, né, essas duas leis são a base da estequiometria. Próxima coisa que nós vamos ter que pensar, então, né, o que é estequiometria? Né, o que é que nós iremos estudar? Sabendo dessas leis ponderais, nós podemos dizer o seguinte, que a estequiometria, ou cálculo estequiométrico, é o estudo das quantidades de reagentes e produtos que participam de uma reação química. Ou seja, as leis ponderais, elas observam as quantidades, né, as relações em quantidades de massa que vai ter entre o reagente e o produto. E quando a gente faz esse estudo entre a quantidade de reagente e produto existente em uma reação química, nós estamos falando de cálculos estequiométricos, né? Ou estequiometria. Se a gente for observar na origem dessa palavra estequiometria, nós vamos observar que estequiometria ela vem do grego, né? E metria significa medida, estéquio significa quantidades. Então, a gente vai ter uma medida de quantidades. Bom, então este estudo é possível com o auxílio das equações químicas que representam as correspondentes reações. O que é que isso quer dizer? Toda reação química ela pode ser representada por uma equação química. E o que é essa equação química? Ela mostra cada substância que está reagindo e cada produto que está sendo formado, ou seja, cada substância que está sendo formada. Por exemplo, nós temos aqui a substância CH4, que é o gás metano. Ele vai reagir com o O2, que é o gás oxigênio, e quando o metano ele reage com o gás oxigênio, nós teremos a formação, aqui depois da setinha, a formação do CO2, o gás carbônico, e a formação da molécula de água. Então vejam, nesse caso nós temos aqui a representação, né, de uma reação acontecendo. Então nós temos aqui a equação química. Aqui abaixo nós temos uma representação esquemática, né, em termos de figuras, aí, de desenhos que representam essa mesma reação.
E nós podemos então identificar que tudo que estiver antes da seta, né, toda reação ela é dividida por uma seta. Então, tudo que estiver antes da seta eu chamo de reagentes. Tudo que estiver depois da seta eu chamo de produtos. Então, nós podemos identificar ou pensar da seguinte forma. Ó, eu tenho uma molécula do reagente CH4, mais, ou seja, ela vai reagir, ela vai interagir com duas moléculas do reagente O2, e aí ela vai formar, essa seta significa formação, né? Ela vai acontecer. Então ela irá formar, dar origem a uma molécula do CO2, que é um produto, mais o outro produto que é a água, H2O. E eu terei duas moléculas de H2O, duas moléculas de água. Bom, mas o que é que significa cada coisa aí que eu tenho nessa representação da reação, na equação química? Bom, algumas coisas são importantes a gente observar. Os elementos químicos, a gente já sabe que eles são representados por símbolos, né? E aí, quando a gente tem a união de vários símbolos, de vários elementos químicos, nós formamos as moléculas ou as substâncias, né? Então, primeira coisa que nós vamos observar é que na representação da substância, por exemplo, a substância CH4, irão aparecer aqui para cada substância alguns números, né? Números aqui subscritos. Esses números subscritos eu irei chamar de índices. E o que é que eles representam? Eles representam a composição da substância. Por exemplo, o CH4 ele é formado por um átomo de C. Como é que eu sei que é um átomo? Porque aqui abaixo não tem nada. Então, quando não tiver nada de índice, significa dizer que é um oculto. Então, eu tenho C, esse C eu só tenho um, e depois eu tenho o H4. Esse H4 aqui, ó, significa dizer que são o índice 4, ele me diz que eu tenho 4 átomos de hidrogênio. Então, ó, lá no exemplo anterior, eu posso ver isso aqui na forma, nessa representação aqui como figura. Um C, ele está rodeado por 4 átomos de hidrogênio, 4 bolinhas aqui, 4 Hs, ok? Então, o índice, ele me diz a composição. Então, CH4, índice 1 para o carbono, então é um átomo de carbono, e 4 Hs, então o índice 4, ele me diz que eu tenho 4 átomos de hidrogênio. A mesma análise eu posso fazer para as outras moléculas. Olha lá, o O2. O índice 2 me diz que eu tenho 2 átomos de oxigênio. É a composição dessa molécula, são 2 átomos de oxigênio. O CO2. Então, essa molécula aqui, o CO2, ela é formada por um átomo de carbono, ó, um oculto, e 2 átomos de oxigênio. Então, a composição dela é um carbono e 2 oxigênio. Para a água, H2O, eu tenho 2 átomos de oxigênio e dois átomos de hidrogênio, certo? E um átomo de oxigênio. Ó, aqui não tem nada, é um oculto. Cuidado para não confundir. Por exemplo, na água, o índice 2 ele refere-se ao hidrogênio. Então, o índice ele refere-se a sempre o elemento que vem antes dele. Ok? Então, no caso do oxigênio, o índice é um oculto. Ok? Bom, outra coisa que eu posso observar é que nas reações, antes de cada molécula, vai vir um número, né? No caso aqui, para o CH4 eu tenho o número 1, para o O2 eu tenho o número 2, para o CO2 eu tenho o número 1 e para o H2O, a água, eu tenho o número 2. Esses números eu chamo de coeficiente, né? Ou coeficiente estequiométrico. O que é que esse coeficiente me diz? Ele me diz a quantidade de substância que eu tenho aí, ele me diz a quantidade de cada substância que eu tenho. Essa quantidade, ela pode ser, eu posso chamar de mol, ou eu posso dizer também que são moléculas. Por exemplo, eu posso dizer que uma molécula de CH4 vai reagir com duas moléculas de O2 e irá produzir produto, uma molécula de CO2 mais duas moléculas de água.
Ou eu também posso dizer que eu tenho 1 mol de CH4, ele irá reagir com 2 mols de O2, irá produzir 1 mol de CO2 e 2 mols de água, de H2O. Bom, considerar que seja mol ou molécula, isso aí, né, eu posso considerar tanto um quanto o outro. Né? O que vai me dizer vai ser o enunciado da questão. Bom, entendido que é a representação de toda a equação química, né? Só outra coisa que falta a gente falar, né? São essas letras que aparecem entre parênteses. Então, aqui é o estado físico. Estado gasoso, estado gasoso, estado gasoso, estado líquido. Se vier um S, é o estado sólido. Se vier um aqui, significa dizer que eu tenho essa substância dissolvido. É o meio aquoso, dissolvido em água. Ok? Bom, então entendemos agora, né, o que são... Entendemos, né, o que é estequiometria, já sabemos, né? Já sabemos também que essa estequiometria, que é uma relação entre massa, né, ou quantidade de reagentes e produtos, essa relação ela foi dada a partir das leis ponderais, né? Essas leis ponderais, né, a gente tem a lei das proporções definidas, estudada aqui por Proust, e a lei da conservação da massa, estudada por Lavoisier. E agora, para a gente finalizar, como a gente falou que a proporção ela é definida, essa proporção aqui ela é dada pelos coeficientes estequiométricos. Né? Então, ó, um desse para dois desses, para um desse, para dois desses. Essa proporção definida, para que a gente atenda essa proporção, a gente diz que a equação ela precisa estar balanceada. Nesse caso aqui, nós já temos uma equação balanceada. Todos os coeficientes estão corretos. Mas em alguns casos, esses coeficientes não são dados de maneira correta, né? Ou eles não serão fornecidos, não terá nenhum coeficiente, ou eles não serão dados de maneira correta. Então, precisaremos falar sobre balanceamento de equação. E o que é um balanceamento de equação? O balanceamento de equação nada mais é do que o seguinte, ó. No balanceamento de uma equação química, o princípio é atender às leis ponderais, ou seja, manter a mesma quantidade de cada átomo nos reagentes e nos produtos, ou seja, antes e depois da seta. Ou seja, o que é balanceamento de equação? Nada mais é do que a gente considerar que eu devo ter a mesma quantidade de átomos antes da reação e a mesma quantidade de átomos depois da reação. Isso eu vou fazer para cada um dos elementos químicos presentes. Isso para que a gente atenda aquela lei de Lavoisier, né? Que é a lei da conservação da massa. Lembra? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, eu não posso, do nada, criar um átomo, nem destruir um átomo. Portanto, a mesma quantidade de átomos que eu tenha antes da reação, eu devo ter depois da reação. Então, vamos observar aqui esse exemplo, né? Bom, antes da gente observar o exemplo, devo dizer que existem várias maneiras de a gente fazer o balanceamento de uma equação química. Por enquanto, nós iremos estudar o método direto ou por tentativa. O que é que esse método direto ou por tentativa ele diz? Que nós devemos manipular os coeficientes da reação até que se obtenha a mesma quantidade de átomos nos reagentes e nos produtos. Ok? Então, eu só posso mexer com os coeficientes, né? E eu vou mexer nesses coeficientes para que eu possa adequar as quantidades de átomos antes e depois. Por exemplo, se eu observo essa reação aqui, como eu sei que ela está balanceada? Porque eu tenho o coeficiente 1 aqui, então vamos começar pelo átomo de carbono, ok? Então o carbono eu só tenho 1, índice 1, né? E eu só posso mexer no coeficiente. Então lá, coeficiente 1 vezes o índice 1, então significa dizer que eu tenho uma molécula e nessa molécula eu tenho um átomo de carbono. Então, uma molécula vezes um átomo me dá um átomo de carbono. Ok?
Do outro lado da seta, vamos observar o carbono. Eu tenho uma molécula que contém carbono. Nessa molécula que contém carbono, eu só tenho um carbono. Então, uma molécula vezes um carbono, 1 vezes 1, me dá um carbono também. Está balanceado. Um carbono antes da seta, um carbono depois da seta. Vamos lá. Partindo agora para o H. Então, para o H, observe que nessa molécula eu tenho 4 átomos de H. E eu tenho apenas uma molécula que contém H, certo? Ó, antes da seta inteira, eu só tenho H nessa molécula. E essa molécula eu só tenho uma. Então, ó, uma molécula contendo 4 átomos de H. Então, 1 vezes 4. 1 vezes 4 me dá 4 Hs. Depois da seta, se eu observar, o H ele só aparece nessa molécula. E aí, quando eu olho isso, observe que eu tenho duas moléculas e cada molécula contém 2 átomos de H. Então, eu tenho duas moléculas, cada molécula contém 2 átomos, então 2 vezes 2, 2 vezes 2 me dá 4 átomos de H. Então, observe, antes da seta, eu tenho 4 Hs, né? O total de H aqui é 4, e depois da seta, o total de H também é 4. Então, a equação está balanceada para o H. Então, o único átomo que ainda falta balancear é o oxigênio. E aí, se essa reação realmente estiver balanceada, a quantidade de oxigênio antes da seta e depois da seta tem que ser igual, ok? Então, vamos observar. Oxigênio, eu tenho duas moléculas e cada molécula tem 2 átomos de oxigênio. Então, eu tenho 2 vezes 2, eu tenho num total 4 átomos de oxigênio. Quando eu vou para depois da seta? Depois da seta, observe que vocês têm oxigênio nessa molécula e eu tenho oxigênio nessa molécula. Na primeira molécula, eu tenho 2 átomos de oxigênio. E dessa molécula aqui, CO2, eu só tenho uma molécula. Então, 1 vezes 2 me dá 2 átomos de oxigênio. Então, está aqui, ó, 1 vezes 2, que irá me dar 2 átomos. Depois, né, eu tenho ainda outra molécula que também contém oxigênio. Essa outra molécula, a molécula de água, eu tenho 2 moléculas, e em cada molécula o índice aqui é 1. Então, eu só tenho um oxigênio nessa molécula. Então, se eu tenho 2 moléculas e cada molécula só contém um oxigênio, ó, 2 moléculas, cada molécula só contém um oxigênio, 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho 2 átomos de oxigênio aqui e eu tenho 2 átomos de oxigênio aqui. Então, eu somo, ó, 2 com mais 2 daqui. 2 com mais 2 me dá 4 átomos. Então, eu tenho 4 átomos de oxigênio antes da seta, 4 átomos de oxigênio depois da seta. Então, observe que a quantidade de átomos antes da seta e depois da seta são as mesmas para cada tipo de átomo, para cada elemento químico. Então, isso comprova que nossa equação já está balanceada. Se por acaso nós encontrássemos um valor diferente para pelo menos um desses átomos, um desses elementos químicos, essa reação não estaria balanceada. Então, seria necessário que nós manipulássemos, ou seja, nós mudássemos algum desses coeficientes aqui, de modo que chegássemos às quantidades iguais, antes e depois, ok? Lembrando que eu só posso mexer os coeficientes, nunca eu posso mexer nos índices. Porque se eu mexer no índice, eu estou mudando a composição da molécula, eu estou mudando a molécula. Bom, para que esse balanceamento aqui ele saia mais fácil, uma regra será a gente começar a observar ou fazer o balanceamento pelos metais, os elementos metálicos. Depois, eu irei balancear os elementos ametálicos, né, os ametais. Depois, eu vou balancear o elemento carbono, depois o elemento hidrogênio
E por último, o elemento oxigênio. Essa regra ela é conhecida como a regra Macho. Metais, ametais, carbono, hidrogênio, oxigênio. Bom, esse método ele funciona para todas as equações? Não. Ele vai funcionar para várias equações, né? Para uma boa quantidade de equações. No entanto, terão algumas equações que essa regra ela não conseguirá funcionar. Outra coisa que é importante observar também é que para que você use essa regra, né, você terá que conhecer quem são os elementos metálicos, os metais, quem são os ametais, quem é o carbono, quem é o hidrogênio e quem é o oxigênio. Carbono é o elemento C, é fácil. Oxigênio, o elemento O. E o hidrogênio, o elemento H. Esses são fáceis. Mas conhecer os metais e os ametais é um pouco mais difícil. Eu preciso lembrar da tabela periódica. Bom, então como a gente pode resolver o balanceamento se eu não lembrar quem são esses elementos metálicos e os ametais? Bom, uma outra maneira de fazer é aplicando, né, esquecendo aquela regra Macho e aplicando essas 5 regras. Vamos lá, qual é a primeira regra? Eu vou pegar minha equação química, eu irei escolher para começar a balancear o elemento que aparecer apenas uma vez no primeiro e no segundo membro, né? Ou seja, que aparecer uma vez nos reagentes, que é antes da seta, e uma vez nos produtos, que é depois da seta. Segunda regra, quando eu escolher esses elementos, né, dentre esses elementos que só aparecer uma vez antes e uma vez depois das setas, eu vou optar pelo elemento que tenha índices maiores. Lembra lá? Índices são aqueles números pequenos, aqueles números subscritos. Depois que eu fizer isso, a terceira regra é quando eu escolher esse elemento que tiver os índices maiores, eu vou transpor os índices usando-os como coeficientes. Ou seja, vamos voltar aqui. Eu vou pegar esse índice aqui que está, né, subscrito, eu vou passar ele lá para o outro lado como coeficiente. E o índice que estiver aqui, eu passo lá para o outro lado como coeficiente. Então, eu vou inverter. Quem é índice nos produtos passa a ser coeficiente nos reagentes. Quem é índice nos reagentes passa a ser coeficiente nos produtos. E, por fim, né, quando eu transpor os índices, eu vou para a regra 4. Quando eu fizer essa inversão, eu vou observar que eu já balanceei esse elemento químico. Então, eu vou prosseguir balanceando os demais elementos. E esses demais elementos eu vou balancear de acordo com o número que eu obtive aqui na regra 2, né? De acordo com a sequência de maiores índices. E por último, né, uma observação, né, que é uma regra, a quinta regra é uma observação. É que toda vez que eu tiver uma reação, melhor, toda vez que eu tiver moléculas monoatômicas, ou seja, moléculas que apresentam um único tipo de átomo, eu deixo essa molécula para balancear no final, certo? Independente se ela atendeu essas regras anteriores ou não. É sempre mais fácil deixar para balanceá-la no final. Bom, essas regras, só falando assim, fica difícil de entender. Então, vamos fazer um exemplo prático, né, para a gente ver como é que se aplica cada uma dessas regras. Então, considere essa reação, né, uma reação bem grande, extensa. A primeira coisa que nós iremos fazer é observar quais elementos químicos aparecem apenas uma vez nos reagentes e uma vez nos produtos. Ou seja, o que é que eu quero dizer com uma vez? É que aparecem apenas uma molécula de reagente e em uma molécula de produto. Então, se eu observo esse elemento Ca, o cálcio. O cálcio, antes da seta, ele só aparece nessa molécula. O cálcio, depois da seta, ele só aparece nessa molécula. Então, o cálcio é um bom elemento para começar a balancear. Ó, atende à regra 1. O fósforo, o elemento P. O P, ele só aparece nessa molécula aqui de reagente.
nos produtos, o P também só aparece nessa molécula. Então, apareceu apenas uma molécula de reagente, uma molécula de produto, atende à regra 1. Oxigênio. O oxigênio, nos reagentes, ele aparece nessa molécula e ele também aparece nessa outra molécula. Então, se ele apareceu em duas moléculas nos reagentes, ele não é um bom elemento para começar. Ele não atende à regra 1. Então, já vou esquecer o oxigênio, deixa ele de lado, esquece ele. Próximo elemento que eu tenho o Si, né, o silício, e o silício, ele aparece apenas nessa molécula aqui de reagente, e lá no produto ele também só aparece nessa molécula de produto. Então, o silício atende à regra 1. E por fim, eu tenho o carbono. O carbono, ele aparece nessa molécula, certo? E nos produtos ele só aparece aqui nessa molécula. Vou fazer uma observação aqui. Dois elementos aqui são importantes a gente observar. O carbono, né, atendeu à regra 1, mas o carbono também, nessa molécula só tem o carbono. Então, ela é uma molécula monoatômica. Ela atende à regra 5. Então, o carbono é um elemento interessante para a gente deixar para balancear no final. Outro elemento também que pode ser deixado, né, não quer dizer que toda vez tinha que ser deixado, mas é bom deixar. Outro elemento que também aparece aí em uma molécula monoatômica é o fósforo, o P. Então, observe que o P aqui nos produtos, ele aparece aqui, o P4. Nessa molécula, ele é uma molécula monoatômica, só tem átomos de P. Então, esse elemento aqui, essa molécula, ele pode também ser deixado para o final. Ok? Então, vamos lá. Aplicando a primeira regra, o único elemento que não aparece em apenas uma vez é o oxigênio. Apareceu duas vezes aqui, ó. Né? Uma vez aqui nessa molécula e depois apareceu aqui de novo. Então, da primeira regra, eu observo que o oxigênio não é bom para começar. Então, aplicando a primeira regra, eu posso começar pelo C, Ca, né, que é o cálcio, pelo P, pelo Si e pelo C. Segunda regra. A segunda regra diz que eu devo escolher os elementos que têm os maiores índices. Então, quem são os maiores índices? Vamos observar o seguinte. Começando aqui pelo cálcio. O cálcio ele tem índice 3. O cálcio lá do outro lado ele tem índice 1. Ó, não tem nada, então é 1. Então, 3 daqui com mais 1 daqui, no total dessa reação, o cálcio tem índice 4, 3 mais 1, ok? Vamos para o próximo elemento, o P. O elemento P, o índice dele aqui é 1. Só que observe que tem um parênteses. Então, assim como na matemática, toda vez que eu tenho um número fora do parênteses, ele multiplica todos os números que estão dentro do parênteses. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. O 2 multiplica 1 do P e o 2 também multiplica o 4 do oxigênio. Então, o P, antes da seta, só aparece aqui, ele tem 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho 2 átomos de P nessa molécula. Depois da seta, o P ele tem 4, índice 4. Então, 4 com 2 daqui me dá um total de 6 P's. Então, nessa reação, o total de índices é 6. 2 daqui com mais 4 aqui. Vamos lá. Próximo elemento eu tenho o Si. Então, o Si, o índice dele aqui, ó, não tem nada. Então, o índice é 1. Então, eu tenho um Si daqui. E lá do outro lado, eu tenho também, ó, não tem nada, o índice é 1. 1 oculto. Então, 1 daqui, com mais 1 do outro lado, me dá um total de 2 SIs. 1 daqui, com mais 1 aqui. 2 Si. Vamos lá. Por último, eu só tenho o carbono. O carbono, seu índice aqui é 1. E lá depois da seta, o índice do carbono aqui também é 1 oculto. Então, 1 com mais 1, 2. Índice do carbono, no total, é 2. Então, da segunda regra, nós ficamos que o carbono tem índice 3 com mais 1,
índice total 4. O P, o fósforo, tem índice 2 e índice 4, portanto, 4 mais 2, 6, um total de 6. O Si, ele tem índice 1 nos reagentes e índice 1 nos produtos, o que me dá um total de 2. E o C, o carbono, tem índice 1 nos produtos e 1 nos reagentes, o que me dá um total de 2. Então, da segunda regra, ele pede para escolher o elemento que tiver os maiores índices. Então, dentre esses elementos, o que tem maior índice é o fósforo, que vai ter um total de 6. Então, o que é que a terceira regra nos diz? A terceira regra nos diz que nós devemos inverter os índices. Então, observe, qual é o índice do P? O índice do P é 4. Então, nos produtos. Então, esse 4 deve passar como coeficiente, vai vir aqui para a frente da molécula, ok? Ó, o índice do P aqui é 4, o índice do P nos reagentes é 2. Então, eu vou pegar aqui o 4 do produto, que era índice, vai passar como coeficiente. Observe que eu tenho que colocar na frente da molécula, não posso colocar aqui na frente do P, ok? Senão eu estou mudando a composição dessa molécula. Tenho que colocar na frente da molécula. Já o 2, que era a quantidade de P's como reagente, ele vai passar lá para os produtos. Quando eu faço isso, observe, né, que eu já balanceei o P. Estamos aí na regra 4. Por que eu já balanceei o P? Porque observe que, né, eu passo a ter 4 moléculas e cada molécula tem 2 átomos de P. Então, 4 vezes 2, 8. Então, eu tenho 8 átomos de P. Lá do outro lado, eu tenho 2 moléculas e cada molécula tem 4 átomos. Então, 2 moléculas vezes 4, 2 vezes 4, 8. Então, eu tenho 8P como reagente, 8P como produto. Então, a equação balanceada. Próximo que a gente tem, né? Observando aqui na segunda regra, o número maior agora passa a ser o 4. Então, vamos para o cálcio, para o Ca. Então, para o Ca, observe que agora eu passei a ter 4 moléculas. Cada molécula tem 3 átomos. 4 vezes 3, 12. Ok? Então, eu passo a ter 12 átomos de Ca. Lá do outro lado, nos produtos, eu tenho índice 1 e o coeficiente aqui, quando não tem nada, é porque é um oculto. Então, eu tenho 1 vezes 1, que me dá um total de 1. Mas eu preciso ter 12, né? Já que aqui nos reagentes é 4 vezes 12, vezes 3. 4 vezes 3, 12. Então, para que eu fique com 12 aqui também, eu preciso colocar um coeficiente 12. Então, ó, colocando o coeficiente 12, eu passo a ter 12 moléculas. Cada molécula tem um átomo. Então, 12 vezes 1, 12. Lá do outro lado, eu também tenho 12. Então, já balanceamos aí nosso segundo elemento químico, né? O primeiro elemento a ser balanceado foi o P. O segundo vai ser o Ca, o cálcio. Bom, observando aqui na segunda regra, eu posso agora ir ou para o Ci ou para o C, para o carbono. Desculpa, ou para o Si, né? Ou para o C. Vamos seguir a ordem aqui, vamos para o Si. Se eu for para o Si, observe que Si aqui nos reagentes eu tenho índice 1 e o coeficiente também é 1. Então eu só tenho 1 átomo de Si. Só que lá no produto eu tenho mais que 1. Como eu coloquei o 12 para balancear o Ca, esse 12 agora eu passei a ter 12 moléculas disso tudo aqui. E a molécula é isso tudo. Então, ó, se eu tenho 12 moléculas e cada molécula tem 1 Si, eu passo a ter 12 vezes 1, 12 átomos de Si. Então, para que nos reagentes eu também tenha 12 átomos, já que o coeficiente é 1, eu preciso colocar 12 aqui na frente. Porque se eu tiver 12 moléculas de Si,
cada molécula tendo índice 1, 12 vezes 1, 12. Então, nós também teremos coeficiente 12 aqui. Então, balanceamos o SI. Por fim, né, falta agora a gente balancear o Ca e falta a gente balancear o oxigênio, né, que era aquele elemento que apareceu 2 vezes. Então, deixa ele por último. Só que aí eu vou observar o seguinte: eu posso balancear o C ou balancear o oxigênio. Como assim? Eu devo balancear o C, né? É o próximo aqui na sequência de prioridades. Só que lembra que o C, ele aparece apenas uma vez, melhor, ele tem uma molécula monoatômica, né? Nos reagentes, o C, ele está sozinho, ele é uma molécula monoatômica. A gente viu que essas moléculas são fáceis de balancear no final. Outra coisa importante a ser observada, que se eu for balancear o C agora, observa que o C tem 1 apenas, carbono coeficiente é 1, índice é 1. Então, 1 vezes 1, 1. Já quando eu tenho aqui nos produtos, eu tenho índice 1 e coeficiente também 1. Então, 1 vezes 1, 1. Ok? Então, não vai adiantar muita coisa, né? O carbono, por enquanto, ele já veio balanceado. Bom, então o próximo átomo que eu vou balancear agora vai ser o oxigênio, né? E lembra, o último átomo a ser balanceado, ele tem que necessariamente dar certo. Não pode dar errado. Então, se a gente observar o oxigênio aqui na primeira molécula, ó, eu tenho 4 moléculas. Cada molécula tem quantos átomos? Aí eu observo. Eu tenho aqui 2 fora do parênteses e 4 dentro do parênteses. Então, 2 vezes 4, 8. Cada molécula aqui ela tem 8 átomos de oxigênio. Como eu tenho 3 moléculas, 3 vezes 8, 24. Tenho 24. E nessa outra molécula aqui, que também contém oxigênio, eu tenho 12 moléculas e cada molécula tem 2 oxigênios. Então, 2 vezes 12, 24. Ok? Então, nós temos 24 oxigênios nessa molécula e nós temos nessa outra 2 vezes 4, 8, né? 4 vezes 8, 8, 8, 16, 16 com 16, 32. Então, 32 oxigênios aqui, com mais 24, me dá um total de 56 oxigênios. Número bem grande, né? Então, 56 oxigênios de um lado da seta, do outro lado eu também devo ter 56. Aí observa que o oxigênio, depois da seta, ele aparece aqui, nessa molécula, mas ele também aparece nessa outra molécula, ok? Nessa molécula aqui eu não posso mexer mais, ó, porque se eu mexer nesse coeficiente, a gente vai mudar a quantidade de Ca e de Si. Então eu só posso mexer com essa molécula, que ela é mais simples, ok? Então vamos lá. Nessa primeira molécula eu tenho 12 moléculas, quer dizer, nessa primeira substância eu tenho 12 moléculas e cada molécula tem 3 átomos de oxigênio. Então eu fico com 12 moléculas vezes 3, que me dá um total 12 vezes 3, 36. Tem 36. Então, para que complete os 20, aliás, para que complete, né, os 56 que eu tinha antes da seta, aqui me deu um total de 56. Se aqui sozinho eu já tenho 36, então significa dizer que eu estou faltando 20 oxigênios. Então esses 20 oxigênios é a quantidade que eu preciso ter nessa outra molécula. Porque 20 daqui com 36 daqui dá os 56 que eu preciso ter nos reagentes. Que eu tenho, né? Que eu preciso não, que eu tenho nos reagentes. Então vamos lá, observar agora. Coloquei o coeficiente 20, por que 20? Porque o índice é 1. Então 20 vezes 1, 20.
né? E os 20 daqui com os 36 daqui dá os 56 que eu preciso para igualar com os reagentes. Balanceei o oxigênio. Por fim, só falta agora o carbono. Como assim o carbono? Ele não já foi balanceado? Sim. Só que observe que ao colocar o 20 aqui, eu passei a ter 20 carbono também, já que o coeficiente do carbono é 1. Então, 20 vezes 1, 20. E aí, eu posso balancear, então, o carbono, rebalancear o carbono. Como aqui eu tenho 20 carbonos, nos reagentes eu também quero ficar com 20. Então, eu venho aqui e coloco um 20 na frente, certo? Então, o índice do carbono é 1 oculto, 1 vezes 20, 20. Equação balanceada, certo? Tudo certinho. Então, bons estudos. Vamos tentar agora praticar. E até